Nível do rio Guaíba voltou a ultrapassar os 5 metros e deixa cidades em alerta para inundações. E você vai ver também. Governo federal confirma a suspensão temporária do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Moradores de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha registram tremores de terra durante a madrugada. Cronograma do Enem é divulgado e as inscrições vão até o dia 7 de junho. E ainda, Brasil conquista resultados importantes a pouco mais de 2 meses das Olimpíadas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o governo federal confirmou a suspensão por 3 anos do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O anúncio foi feito em uma videoconferência com a participação do presidente Lula, de ministros e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. A suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos visa garantir mais dinheiro para as ações de reconstrução do Estado. Essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento, durante 36 meses. Os juros da dívida serão zerados sobre o estoque, sobre todo o estoque da dívida, pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul frente à União para um fundo contábil que deverá ser investido na reconstrução do Estado. Fernando Haddad explicou que as medidas anunciadas até agora pelo governo federal podem liberar até 23 bilhões de reais para o Caixa do Rio Grande do Sul. A suspensão da dívida seguirá para análise do Congresso como um projeto de lei complementar que ainda terá de ser aprovado e sancionado. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, classificou a medida como um passo muito importante, mas que ainda é preciso mais para ajudar o Estado gaúcho. Eu sei que é um esforço do Ministério, tecnicamente, para viabilizar. A nossa demanda, inclui um pedido de quitação destes valores, que até aqui não se viabilizou, mas entendemos que é um passo. E o ministro Haddad disse ainda que é um passo sem prejuízo de tantos outros que a gente sabe que serão necessários. Também participaram da reunião virtual o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Lula ressaltou que todas as medidas não encontrarão resistência para aprovação, tanto no Congresso quanto no Judiciário e Tribunal de Contas da União. A sustentabilidade da democracia nesse país está unida em torno do Rio Grande do Sul. Nós não teremos problema de aprovar as coisas na Câmara, no Senado, não teremos problema no Tribunal de Contas da União, não teremos problema na Suprema Corte, porque tudo será feito, de comum acordo para que a gente possa atender o mais rápido possível as necessidades do povo gaúcho. E para saber como vai ficar o tempo no Rio Grande do Sul nos próximos dias, nós vamos conversar com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim. Boa noite, Josélia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Tabata. Josélia, a semana começou com diminuição da chuva, no estado gaúcho, mas a queda da temperatura ela preocupa bastante. Por favor, explica para a gente como vai ficar o tempo na região nos próximos dias.
Então, Tabata, essa diminuição da chuva e essa queda de temperatura acentuada já estavam sendo previstas. Hoje nós temos o início da entrada de ar frio de origem polar sobre o Rio Grande do Sul. E essa massa polar ela vai atuar com mais força sobre o estado nas próximas 48 horas. E aí tem dois efeitos. O frio aumenta, sim, devemos ter inclusive geada nesta terça-feira na fronteira com o Uruguai e depois na quarta, também no sul do Rio Grande do Sul, lá na fronteira, mas a geada também deve se formar em áreas de serra e do Planalto. Esse ar frio de origem polar, ele causa uma queda de temperatura muito acentuada, mas ele também afasta essas nuvens pesadas do Rio Grande do Sul nessas próximas 48 horas. Né? Então, é um alívio. Nós vamos ter, digamos assim, dias de inverno com muito sol, mas muito frio no Rio Grande do Sul. Tem chuva prevista, né, a partir de quinta-feira. Elas serão volumosas? Conta pra gente. Pois é, Tabata, essa é a outra preocupação, porque, infelizmente, essa trégua da chuva é curta. Né? Então, a partir de quinta-feira, já volta a chover. Não há expectativa, assim, de que chova de forma tão intensa quanto nós vimos aí nesses últimos dias. Mas essa chuva na quinta e na sexta-feira, ela poderá ser forte, sim, em várias áreas do Rio Grande do Sul. Então, quinta e sexta-feira tem chuva, depois no sábado já tem ar polar de novo entrando sobre o Rio Grande do Sul. A chuva já, então, começa a diminuir novamente com nova queda de temperatura. Obrigada, Josélia. Nós conversamos com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim. Muito obrigada, Josélia, pela participação. Até mais. E os moradores de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha relataram tremores de terra na madrugada desta segunda-feira. Em caso de rachaduras, os bombeiros orientam os moradores a deixarem a região. De acordo com os especialistas, esse fenômeno ocorre por causa das fortes chuvas que causaram a aceleração do solo devido à lubrificação causada pela água. Os moradores de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha relataram que os fortes estrondos foram escutados entre 2 e 3 horas da madrugada de segunda-feira. Eles também contam que sentiram suas casas tremerem 3 vezes, enquanto ouviam muitos estalos e barulhos no solo. A prefeitura tranquiliza a população e afirma que nenhum grande deslizamento foi registrado e que a população não corre risco. Laika, uma cadela militar do Mato Grosso do Sul, vai ajudar os bombeiros no resgate das vítimas no estado gaúcho. Acompanhe. 17 duplas receberam a certificação nacional de cães de busca e resgate e estão aptas para o trabalho. Em 4 dias de provas, foram testadas as habilidades dos binômios para varredura diária, rastreio por odor específico e busca por restos mortais. Quando nós chamamos de binômio, é o condutor, né, que é o bombeiro militar, mais o cão, que é o cão de busca e resgate. E aí, essa palavra ela é dominada binômio, né? Então, o binômio está realizando a busca das pessoas desaparecidas, que é o cão e o condutor. Os dois têm uma relação tão boa, que eles fazem com que ele conheça todo o movimento que o cão faz. As provas foram realizadas em Cianorte, no Paraná. O tenente-coronel Fábio Lima, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, foi convidado a fazer parte da arbitragem. E o sargento Calunga e a cadela Laika foram certificados para o socorro a vítimas vivas ou mortas. Os cães aprovados ficam aptos para serem acionados para eventos em todo o Brasil, como, por exemplo, aí essa tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E aí nós já tivemos informações hoje que a Laika e toda a equipe do Canil foi acionada para deslocar na segunda-feira para o Rio Grande do Sul. Em 2019, cães treinados pelos militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul ajudaram no resgate das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais.
e, em 2022, participaram das buscas aos desaparecidos com os deslizamentos de terra na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os animais que participaram dessas duas operações já estão aposentados. E nós vamos conversar agora com o capitão do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Emerson Soares Ribeiro. Seja muito bem-vindo, capitão Emerson. Boa noite, Tabata. Boa noite a todos. Eu gostaria que o senhor desse informações atualizadas nos resgates do estado gaúcho, principalmente de Porto Alegre, onde o nível do Rio Guaíba voltou a subir. Capitão, como que tem sido, esses últimos dias? Quais são as maiores dificuldades? Tabata, então, como eu tenho dito, as maiores dificuldades até o momento é o acesso a essas pessoas que estão nessas áreas alagadas. Apesar do fluxo de ocorrências relacionadas a resgate ter baixado bastante, o Corpo de Bombeiros Militar ainda continua fazendo várias atividades aqui na região metropolitana, principalmente aquele suporte de levar medicamentos, tirar pessoas com alguma debilidade dessas áreas, né? Mas está mais voltado neste momento na metropolitana para essas ações humanitárias. A questão do resgate deu uma diminuída, ainda há algum resgate pontual, principalmente no que tange a animais, né? Mas a nossa operação hoje está mais voltada para essa questão do auxílio humanitário a essas comunidades que ficaram ilhadas. Como que tem sido a questão das pessoas que não aceitam sair de suas casas com medo de furtos, enfim, ou acham, na ilusão que a água vai baixar? Como que o senhor tem feito esse trabalho de convencer as pessoas a abandonarem as suas casas? Nesse sentido, há uma grande mobilização por parte do Estado e por parte de todos os órgãos em sensibilizar essas pessoas, pois elas, estando nessas áreas, elas continuam expostas e também dificulta a questão logística de levar algum aporte, algum recurso, né? Porque tu tem que desprender um esforço para alcançar um recurso, né, que ela já teria se ela estivesse no local seguro. Então, a nossa operação, ela sempre parte desse poder de convencimento, né? Realmente é uma dificuldade que a gente encontra, as pessoas sim temem pelo furto, a gente sabe que a sociedade, enfim, tem suas mazelas, né? E a questão do alagamento agrava essas mazelas. Nós conversamos agora com o capitão Emerson Soares Ribeiro, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Capitão, muito obrigada pela participação. Obrigado, Tabata. Uma boa noite. E agora a gente atualiza as informações sobre as chuvas e as enchentes no estado gaúcho. O nível do rio Guaíba voltou a ultrapassar os 5 metros na tarde desta segunda-feira. A última, no Cais Mauá, a última atualização, apontou que as águas atingiram 5 metros e 1 centímetro, um aumento de 45 centímetros desde o último sábado. Com essa medição, as cidades de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba e Canoas, que inclusive foram muito atingidas pelas enchentes, estão em alerta para inundações. O número de municípios gaúchos que solicitaram recursos federais para enfrentar a tragédia causada pelas chuvas chegou a 137. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, divulgadas no domingo, prevêem que o nível da água pode chegar a 5,5 metros entre hoje e amanhã. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chegada de uma frente fria mais intensa no Rio Grande do Sul vai causar uma queda acentuada das temperaturas e diminuir a possibilidade de chuva durante este início de semana em praticamente todo o estado gaúcho. Porém, em algumas localidades, a Defesa Civil do Estado ainda alerta para o risco de inundações severas. Na tarde desta segunda-feira, os termômetros registraram 13 graus em algumas regiões do estado. Em Porto Alegre e região metropolitana, as máximas não passam de 18 graus. Na terça e na quarta-feira, o tempo seco predomina. Até lá, o sol estará presente na maior parte do dia, mas há previsão de retorno da chuva durante a quinta-feira. Até o momento, segundo o último balanço, o pior desastre climático do estado
já provocou 147 mortes. Ao menos 127 pessoas estão desaparecidas. Entre desalojados e pessoas em abrigos, já são mais de 619 mil. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas pelas chuvas. Cerca de 202 mil casas estão sem abastecimento de água em 21 cidades. Segundo a nota da Companhia Riograndense de Saneamento, o mau tempo também prejudica a atuação das frentes de trabalho na recuperação das instalações e sistemas, assim como na reconstrução de estruturas como redes e adutoras danificadas. Mesmo diante deste cenário, segundo a empresa, o plano de contingência para a retomada do abastecimento nas cidades segue ativo. Segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha, a reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul vai levar pelo menos um ano. A entidade lançou nesta segunda-feira um apelo internacional de 45 milhões de reais para implementar um plano de emergência e atender as vítimas. Os primeiros voos extras da malha aérea emergencial, anunciada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, na última quinta-feira, começaram a chegar ao Rio Grande do Sul. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que a Força Aérea Brasileira e a Agência Nacional de Aviação Civil já deram sinal verde para o uso da base aérea de Canoas para voos comerciais. Por conta das fortes chuvas, o principal aeroporto do estado, o Salgado Filho, em Porto Alegre, está interditado por tempo indeterminado após ficar inundado. Nesta segunda-feira, os voos comerciais foram para Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana e Caxias. A malha aérea nas regiões faz parte do plano emergencial, que prevê 116 voos semanais nesta primeira. E veja a seguir. Atenção, estudantes! Cronograma do Enem 2024 foi divulgado. E ainda, sexta rodada do Brasileirão mostrou a força de duas equipes na competição. Atlético Paranaense vence Palmeiras fora de casa. Nós voltamos já já. Estamos de volta, são 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E o cronograma do Enem 2024 foi divulgado hoje. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. O repórter Fernando Jesus traz mais informações. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Quem participa do exame tem maiores chances de garantir vaga nas universidades públicas do Brasil e de conseguir bolsas integrais nas universidades particulares. E o cronograma deste ano já está disponível no edital da prova. A inscrição começa no dia 25 de maio e termina no dia 7 de junho. Dados pessoais como CPF, data de nascimento e número de contato serão solicitados. E a inscrição será realizada após o pagamento da taxa de inscrição, que tem o valor de R$ 85. E o valor pode ser pago por boleto, cartão de crédito ou Pix. As provas serão realizadas em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. O primeiro dia de prova abordará questões de português, inglês ou espanhol, ciências humanas e a redação. No segundo domingo, os candidatos responderão questões de matemática e ciências da natureza. E ao candidato é sempre bom lembrar, seja pontual e organizado. Os portões serão abertos ao meio-dia e fecharão à 1 da tarde. Anotado, né? E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Olha só, faltam 74 dias para os Jogos de Paris 2024. Vamos conferir o momento olímpico. E quem traz as informações dos esportes é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Faltando pouco mais de 2 meses para as Olimpíadas, o time Brasil fez bonito, não é mesmo? Conta aí. É isso aí, Tabata. Boa noite para você e para todos que acompanham a gente. Neste fim de semana, o Esporte Olímpico Nacional conseguiu resultados importantes em diversas modalidades.
No atletismo, o Alisson dos Santos venceu a prova dos 400 metros com barreiras na etapa de Doha, no Catar. Com a vitória, o brasileiro assumiu a liderança do ranking mundial em 2024. Na canoagem de velocidade, Isaquias Queiroz conquistou 2 medalhas de ouro na Copa do Mundo da Hungria, a C1 500 metros e a C1 1000 metros. Lembrando que essa prova de 1 quilômetro será disputada nas Olimpíadas. Já a seleção brasileira de ginástica rítmica voltou da etapa de Portugal da Copa do Mundo com 3 medalhas, sendo 1 de ouro e 2 de prata. A nota geral coloca o Brasil na briga por medalha olímpica em Paris, é bom ficar de olho. E no wrestling, a Júlia Penalber garantiu a vaga olímpica como única representante do país na modalidade. Na natação, a seletiva nacional definiu os 18 classificados. E no judô, no Grand Slam do Cazaquistão, Rafaela Silva e Larissa Pimenta conquistaram 2 medalhas de prata. E agora a gente vai falar de futebol, né? A 6ª rodada do Brasileirão mostrou a força de 2 equipes na competição. O Atlético Paranaense venceu o Palmeiras fora de casa por 2-0 e manteve a liderança. Já o Bahia está na cola do Furacão, com os mesmos 13 pontos e vai surpreendendo no campeonato. O líder Atlético Paranaense bateu o Palmeiras por 2-0 na Arena Barueri. Pablo abriu o placar em cobrança de falta. Na segunda etapa, o zagueiro palmeirense Gomes marcou um gol contra. O meia Rafael Veiga ainda perdeu um pênalti para o Verdão. O Alviverde até tentou uma reação até o fim, mas dessa vez parou nas boas defesas do goleiro rubro-negro Bento, convocado para a Copa América. O camisa 1 do time paranaense teve atuação importante, principalmente depois da expulsão de Esquivel. E o Atlético ficar com -1 em campo. Agora, em 6 rodadas, o Furacão tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Verdão segue irregular, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Na Arena Fonte Nova, o Bahia consolidou a boa fase no Campeonato Brasileiro e venceu a 3ª partida seguida. Em Salvador, o tricolor teve um bom primeiro tempo. Foi melhor do que o RB Bragantino e marcou com Tassiano. No segundo tempo, o Massa Bruta pressionou nos minutos finais, mas parou no goleiro Marcos Felipe. Assim, o time baiano segurou o 1-0 e a 2ª colocação na tabela. E daqui a pouco, às 8 da noite, no Morumbi, a partida entre São Paulo e Fluminense fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. A 6ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos e a gente segue em oração pelo Rio Grande do Sul. É com você, Tabata. Muito obrigada, Léo. Uma boa noite para você. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia.